Fala, turma! Estamos iniciando a gravação de mais um episódio do programa do podcast A Turma Tá Falando. O homem hoje, rapaz, ex-jogador de basquete, monstro, já ganhou 3 eleições. Estamos recebendo aqui meu amigo e irmão, Alessandro Maraca. Fala, Gustavão, beleza? E aí, Maraca? Você sabe que só faltou uma coisa, né? O quê? Gustavo Clemente. Você tem que abrir, eu sou o Gustavo Clemente e tal, porque, cara, é um nome portentoso esse aí, cara. É porque a turma tá falando. já tá é a falando turma que tá é falando. Gustavo Clemente, né? Então tá bom. Mas é muito legal. Eu tive a oportunidade de assistir outros programas e assim, deixar claro pro pessoal, o Gustavo me chamou desde o início para fazer o programa. Tive uns probleminhas, uns perrengues de saúde aí. A gente tá numa pauleira muito grande nesse começo de ano, mas eu queria muito vir e hoje eu tô aqui para fazer tomara que seja bom e que você me chame para outros aqui, que vai ser um prazer sempre vir, cara. A turma tá falando, né? Turma pede, tem que atender, né, Maraca? É isso. Maraca, o início é sempre da seguinte forma. Eu percebo que as pessoas têm dificuldade de falar delas. Então eu quero que você fale do Alessandro Maraca sem falar o que você faz. Tá, bom, o Alessandro Maraca é pai da Ana Laura, da Alexia Eduarda, do Ted e casado com a Patrícia. Eu, além disso, acho que eu sou um cara que tem muitos amigos, graças a Deus, meus amigos sempre estiveram no meu lado, adoro o que eu faço, adoro trabalhar desde 2005. 2005 foi o ano da mudança na minha vida, eu advogava, né? Eu sou formado em Direito, sou formado em Contabilidade, pós-graduado em Gestão de Cidades, mas aí em 2005 deu essa virada, fui trabalhar com políticas públicas de juventude, primeiro no Ribeirão Jovem, que foi uma experiência incrível, fui secretário de Cultura, fui superintendente da Guarda, ninguém sabe disso, porque foi um período curto. É porque a Guarda pode ser civil, né? Naquela época podia, hoje... E naquela época, até eu fui o primeiro civil a assumir a Guarda Municipal. Legal. Até então, só militares tinham assumido. Eu lembro do Módulo, do Coronel Módulo, Major Eric, que foi um grande amigo, foi ele que me convidou na época para ir para a Guarda. E quando a gente estava terminando a gestão do Gasparini, ele perguntou, você poderia ficar no meu lugar uns dias e tal? E aí, sem querer, eu não tinha nem pensado, mas a gente estava fazendo história, porque foi a primeira vez que um civil assumiu a Guarda Municipal, aí eu fiquei lá no lugar dele, e foi uma experiência muito legal. Foi uma época que a gente tinha um movimento acontecendo em Ribeirão Preto de algumas invasões, então nós tivemos que ficar bem alerta, né? Além disso, a Guarda naquela época ela tinha um efetivo menor um pouco, ela não tinha todos os equipamentos que hoje tem, mas foi muito legal ter participado dessa oportunidade. Depois eu fui para a Secretaria de Turismo, fiquei um tempo no turismo, Secretaria de Cultura, que eu acho que foi uma grande vitrine, foi um lugar que eu conheci muita gente boa, muitas pessoas boas, fiz muitas amizades, tanto com os servidores da Secretaria, quanto com pessoas que fazem parte da vida cultural de Ribeirão Preto, e depois vereador. Depois 2 vezes eleito vereador, e agora eleito vice-prefeito aqui em Ribeirão. Atual vice-prefeito. Cara, eu acabei falando, né? Não era pra... Mas falar do Maraca. Do Maraca. E eu acho que, além disso, palmeirense, gosto de cozinhar. Sim, eu adoro cozinhar. Legal, adoro, cara. E qual que é o seu prato que... Eu acho que carro-chefe? É risoto. Eu adoro fazer risoto e eu não sei se você sabe, Gustavo. Risoto, cara, é meio que uma pizza, assim. A pizza... Aqui no Brasil, nós embrasileiramos a pizza, né? E a pizza aceita tudo, né? O recheio que a gente quiser. E o risoto é muito parecido. Você pode fazer o risoto com vários recheios. O que vai fazer de um risoto ser bom ou ruim, eu não acho nem que seja o recheio. É a forma de preparar. Você selar bem o arroz, você usar um bom vinho ali no início, porque antes de colocar a água e o caldo, né? É o vinho que começa a fermentar ali com arroz, e o recheio, aí é bom. Aí é o que manda no rolê. É isso, cara. E o que mais, Maraca? Fora isso, o que você faz no seu horário? Porque, pô, eu imagino a responsabilidade, os compromissos que é ser um agente público. Não tem hora, não tem tempo. Mas o que você faz nas horas que você tem para a família, para o lazer? Eu acho que é isso. Eu fico cozinhar.
gosto de cozinhar, mas Sim. eu fico também com a família, Isso. gosto daquele churrasquinho em Sim. família. Minha mãe e minha irmã, que são duas pessoas, assim, elas junto com o Guilherme, que é meu afilhado, também são pessoas muito presentes na minha vida. Então, estar com essas pessoas, com a minha família, é muito importante para mim. Você tem pai, Marcos? E sem Você dúvida, os tem pai? amigos. Pai também. vivo? Meu pai faleceu faz 10 anos. Vai fazer 11 anos esse ano. Ele faleceu em 2014. Como ele chama? Moacir. Moa. Todo mundo gostou. Meu pai era gente boa demais, cara. Quem tá vendo aí, depois fala aí se era gente boa ou não era. Era um cara gente boa. Sim. Era um cara de uma simplicidade muito grande, mas de grandes amigos. E assim, cara, mesmo com todas as dificuldades, meu pai não fez nem o ensino médio. Mas ele, cara, eu lembro que meu pai tinha uma letra linda, maravilhosa para escrever. Depois ele foi fazer técnico em telefonia, junto com meu tio que ensinou no início ele a trabalhar com telefone. E ele foi aprendendo depois sozinho também, porque ele foi caminhoneiro a vida toda. Aí bateu uma idade, quando bateu 50 e poucos anos, assim, ele precisava ficar mais em Ribeirão, já não aguentava mais estrada, né? E aí ele foi trabalhar... Cansativo, né, mano? Muitas horas, né? Muitas horas. O caminhoneiro é muitas horas, né? Muito, é difícil essa rotina. Não, cara, às vezes meu pai ficava mais de mês para fora. Teve uma época que ele fazia Belém também, era muito tempo, ele ficava 2 semanas. Então, é uma rotina difícil a do caminhoneiro no Brasil. Sim. Aí ele até fisicamente, ele estava mais cansado e tal, e aí ele foi aprender a trabalhar com telefonia, trabalhou. Numa época boa para a telefonia, porque você lembra, o telefone não era igual hoje, né? Que você pega. Aliás, hoje a gente usa muito mais o celular e tal. Acabou. Mas você ia numa empresa antes, você apertava o botãozinho, depois o ramal, então tinha que ter uma central, era grandona, fazia um barulho. Sim. Então, meu pai. Central de PABX. Ele dava assistência em PABX. Tem até uma história que eu conto às vezes, né? Eu tive uma infância muito simples também, muito humilde. E o meu pai, ele trabalhava com determinada marca de telefonia, e aí teve uma época que ele recebia os lançamentos de aparelhos novos em videocassete. Tem gente aí que não sabe o que é videocassete, né, gente? Videocassete é a fitona ali que ia no videocassete e tal. E era para fazer o anúncio. Quando ele trocava e vinha um equipamento novo, ele me dava as fitas. O que eu fazia? Colocava o durex ali na onde era quebradinho para poder gravar de novo por cima, né? Você lembra do durex? Lembro. Cara, e tinha 2 coisas que eu gravava muito. Uma era NBA, eu gostava de gravar os jogos da NBA, passava na Band. Basquete. E tinha outra coisa que passava na Band que era interessante naquela época. Você lembra? Não, eu não... Já estão rindo em todo lugar aqui. Emanuele, cara. Emanuele. Você tá de brincadeira, Maraca. Você gosta de novela, Maraca? Não é novela, não. O que é esse Emanuele? Você jura que você não sabe que é Emanuele? Você nunca assistiu Emanuele? Ô, Tiaguinho, o Gustavo não assistiu. O que é Emanuele? Emanuele, cara, era o cine privê. Era o cine privê de quem não tinha TV a cabo, coroinha, Maraca. Eu sempre fui puro. Eu sempre fui um jovem puro, entendeu? Eu entendi. Coroinha. E era o cine, porque... aliás, acho que chamava cine privê, mas eu não tinha TV a cabo, essas coisas, né? Então, eu gravava ali de sexta-feira, escondido e tal, e guardava as fitinhas. Cara, eu guardava com muito cuidado, mas um dia meu pai sai correndo, uma cliente chamou ele e falou assim, Moacir, eu queria ver aquele PABX novo e tal. Ele falou, não, tô indo aí. E ele pegou a fita errada, cara. Pegou a fita errada e foi mostrar pra cliente dele, aqui na 9 de julho. Aí ela falou assim, mas e aí, é bom mesmo? Não, é bom porque você pode deixar em espera, pôr musiquinha e não sei o quê. Aí ela falou, e você consegue instalar? Ele falou, tudo que tá aí eu faço. Ele falou. Nossa Senhora. Tudo que tá aí eu faço. Cara, beleza. Aí, a hora que... E aquela senhora, né? Uma senhora gente boa demais, muito recatada. E ela foi nota 10 com meu pai também. Ela levou na brincadeira, mas meu pai queria me matar. Eu imagino. Era aquelas TVs... Você lembra aquela TV que era um móvel, né? Uma TV grandona que era um móvel já embutido, videocassete e tal? Não tinha plasma, não tinha LCD, não tinha nada. Não, é pesada. Não, pesada. Você tá doido.
Era uma TV daquela, ela colocou, meu pai, tudo que tá aí eu faço. Já entrou no fight, né? Já entrou na guerra ali. E aí meu pai pulou na frente da TV. Não, desliga pra mim, desliga, por favor. Meu pai queria me matar, cara. Mas eu tinha 16 anos. É a idade, né? Tava no os hormônios, segundo colegial. E hormônio pra tudo quanto é lado. Florados, né? Tive uma infância boa lá no Quintino também, foi bem legal. Muita brinca. Brinca você foi? Sim, lógico. Cada sábado era numa casa. De que ano que você é? Eu, 77. Eu sou de 75, então a gente tá próximo. Tá próximo. E que falou, vixe, ali, você viu, cara, acho que é novinho, o cara tá bem o cara tá acabado, bonito, não viveu nada disso, tá né? Bonito. Ele tá falando. Ele não sabe nem que é ficha telefônica. Não, você viu como que a turma fala, né? A turma fala. Ô, Maraca, e essa simplicidade, esse perfil, porque a gente percebe que você tem um perfil conciliador, você não é polêmico, você realmente eu acho que é um político na essência dele mesmo. Procura trabalhar para a população e não se envolve é a característica do seu pai. Seu pai também era assim. Você acha que é dele que você eu acho que meu pai sempre me cobrou muito. Primeiro, honestidade, lidar com seriedade com o que é dos outros, né? Sim. Então eu acho que isso eu fui sempre cobrado. E eu sempre quis agradar meus pais, né? Sempre, quando meu pai era vivo, minha mãe era vivo, muito do que eu fazia eu falava, será que eles vão gostar? Então era muito para agradar ele. Sim. Eu me lembro a primeira vez que eu assumi como vereador, eu tinha disputado a eleição em 2008 e assumi, eu era suplente, assumi, ele estava vivo ainda, ele ficou numa felicidade, cara, ele era o maior entusiasta que eu tinha, né? Então eu sempre quis honrar muito isso dele. E aí eu vou te falar, sobre essa simplicidade é o que mais abriu portas para mim até hoje. A gente, ao longo do tempo, você fica um pouco mais seletivo com algumas coisas. Por exemplo, eu levava mais desaforo para casa antes. Hoje eu chamo as pessoas para conversar. Acho que às vezes a gente nem precisa, nem deve fazer isso, mas é legal. Você às vezes você consegue melhorar também o que a pessoa fez e tal. Atitudes, né, Marco? Nem todas as atitudes elas são boas, né, das pessoas. As pessoas elas erram também, né? Erram. Mas assim, uma coisa eu vou te falar. Hoje, a gente com a idade, a gente vai aprendendo muito mais. Muito mais. Dúvida. E eu tenho uma coisa que eu não quero é colecionar inimigos. Eu acho que eu não preciso disso, ninguém precisa. Por isso eu trato todo mundo com muita seriedade, com muita lisura. A gente está na política e a gente tem pessoas que estão do teu lado e outras pessoas que estão do outro lado, é natural. Mas dá para ter uma convivência pacífica, dá para ter uma convivência harmoniosa e respeitar. Só que as pessoas também precisam de respeitar. Em determinados momentos, a gente tem que levantar um pouco o tom. Mas, cara, até nisso eu tenho muita sorte. Eu peguei bons companheiros aí na Câmara Municipal, que até hoje eu conservo amizade. Sim. Hoje, por exemplo, eu liguei para um vereador para falar que nós vamos sancionar um projeto de lei dele. Cara, eu não imaginava que ele fosse ficar na felicidade que ele ficou de receber uma ligação. Porque antes era assim, né? Ninguém ligava nem para sancionar, nem para vetar. Então eu tenho ligado quando é para o bem ou para o mal. Ou eu peço para o Steve também ligar e falar, infelizmente esse projeto nós vamos vetar. E aí o vereador, não é porque ele é da base ou ele é da oposição que ele tem que derrubar o veto ou que ele não pode derrubar o veto. Não, é premissa dele. Se ele achar que é um veto que pode ser derrubado, ele pode fazer isso. A única coisa que sempre é importante, que às vezes se o vereador perguntar, eu falo, é a gente tentar evitar que a Câmara tramite mais uma vez naquela lista de câmaras mais inconstitucionais do Brasil, né? Ribeirão Preto já tramitou ali, hoje não está mais. E hoje eu próprio, foi uma briga nossa para mostrar isso, porque a imprensa, às vezes, ela mostra ali, tantas ADINs é ação direta de inconstitucionalidade, e tantas, vamos supor, 10 ADINs, de cada 10 ADINs, 6 foram procedentes, ou seja, a prefeitura ganhou. Só que quando você vai olhar, não é. De 10 ADINs, 4 improcedentes, 4 procedentes em parte
e 2 improcedentes. Isso gera alguma despesa para o município, Maraca? Não gera. Não gera nenhuma despesa. Não, ainda mais hoje com o processo digital, menos ainda, sabe? Você usa menos folhas. E a despesa que gera, que é a hora do servidor que está trabalhando, ele vai estar de todo jeito ali trabalhando. Você não precisa de contratar mais servidores para tocar essas questões. O que eu acho que é importante... Primeiro, o vereador tem direito de apresentar o projeto de lei, porque às vezes, eu vou dar um exemplo meu. Eu apresentei um projeto de lei em 2017. Uma empresa de eletricidade aqui, eu não vou falar o nome, mas todo mundo já sabe qual é. Ela fez um corte de 1.300 árvores em Ribeirão Preto, corte linear. Ela não estabeleceu critério, ela não fez manejo de fauna, manejo de flora, foi lá e onde tinha árvore que passava de uma certa altura, meteu... Tem uma poda que fala, né? Poda... Drástica. Tem um termo, né? Mas ali foi mais do que poda drástica. Por exemplo, lá na Demetrio Chaguri, não, no Quintino 2, na Magi de Simontrade, nós tivemos uma árvore que foi derrubada lá e que o morador me chamou, ele resgatou várias pombinhas asa branca, cara. Pombinha asa branca, ela migra para nascer aqui e depois vai embora e tal. E aí, cara, deu muita dó, né, disso tudo. E aí o que a gente fez na época? Eu fiz um projeto de lei que tornava obrigatório quando alguém, ou alguma empresa, ou alguma construtora, ou alguma firma ela vai extrair mais de 20 árvores, quer dizer, essa lei não é uma lei para aquele morador que precisa extrair uma árvore porque está caindo, 2 árvores, ou que vai ter que liberar um portão, não é para esse morador, é para aquela empresa que vai extrair mais de 20 árvores. Essa empresa tem, antes que ter autorização para extrair, ela tem que plantar, fazer o plantio. Por quê? Essa empresa de energia elétrica, ela extraiu 1.300 árvores. De acordo com a nossa legislação, ela teria que plantar, não é entregar muda, não, plantar mais de 30 mil árvores. Executar, plantar 30 mil árvores. Parece que tem um número para cada uma extraída, não é um número exato, é de tanto a tanto, sim, né? Então, por exemplo, se é uma árvore que não é nativa, por exemplo, é 25 por 1. Sim. Porque nem todas essas árvores vão chegar na vida adulta, né? Você vai plantar e tal, e nem todas chegam. Mas quando ela é nativa, é muito mais. E é muito mais difícil extrair. Bom, mas essa empresa, ela extraiu 1.300 árvores. E sabe quantas árvores ela plantou? Dá um chute assim. Não faço ideia. Não plantou nenhuma. Nenhuma? Zero? Na época, ela fez uma doação de mudas de árvores para a prefeitura, para o próprio horto. Só que a gente acompanhou parte dessa doação. Metade não foi plantada, morreu. E não era o que a lei dizia. A lei dizia que tinha que plantar. Então, nós precisávamos ter isso. Aí eu apresentei esse projeto de lei e, na época, foi vetado, dizendo que tinha vício de iniciativa. A gente derrubou o veto e fomos para a justiça. Eu ganhei. É uma lei em Ribeirão Preto. Vício de iniciativa é quando é do executivo a criação daquela lei. Exatamente. O que acontece? Aí o vereador ele atravessa, então tem é difícil ser vereador para legislar. Por quê? Imagino. Porque ele tem muitos impedimentos para fazer lei. Então, por exemplo, o vereador não pode fazer lei que gere despesas para o município, ele não pode fazer lei que gere ingerência para o município. Então, ele tem é diferente do deputado federal, que pode fazer esses tipos de leis, o deputado estadual e tal. Mas o vereador não, ele tem uma limitação muito grande. E aí, quando você consegue, você descobre... eu tinha muitos amigos, né, que são advogados, que me davam alguns toques. Eu vi que foi julgado uma DIN aí, o vereador pode legislar sobre tal coisa. Eu corria lá, estudava e realmente poderia. Então, eu sou o vereador que mais teve projetos de lei aprovados em Ribeirão Preto, e com 2 mandatos. E graças a essa ajuda também dos setores ali jurídicos, da Câmara, pessoas que me ajudaram muito. Então, foi bem legal. Ô Maraca, aproveitando esse gancho que você disse, que agora, com essa missão de ser vice, que agora é uma outra fase, né?
A Câmara era um trabalho e agora, como vice, é outro trabalho. Totalmente diferente, né? O que a turma fala? A turma fala, você sabe, né? A turma fala. Tem quem, né? Mas a turma fala. Os últimos prefeitos, as últimas gestões, parece que os vices não se deram muito bem com o chefe do executivo, né? Tivemos... Bom, eu estou dizendo isso porque é o que nós líamos na imprensa, né? O que a imprensa noticia. Uhum. Então, a Darcy, o Marinho, parece que os dois não combinaram muito. Aí depois veio o Nogueira no primeiro com o Caio César Barbosa. Parece também que não combinaram muito. O Gobi agora passado, o Nogueira não apoiou que ele fosse o candidato a prefeito. A pergunta é, o Maraca vai combinar com o Ricardo? O Maraca está combinando? Não vai brigar, né? Não. Você nem tem esse perfil, né? Cara, não, primeiro que não é nem o meu perfil, nem o dele, assim, a gente se colocou um apelido na campanha que foi Casca de Bala, assim, uma coisa bem legal. E eu vou contar rapidamente para você. Hoje eu estou falando coisas aqui que algumas eu nunca tinha contado. Que bom. Um ano antes da eleição, foi muita coincidência. Eu lembro a data, foi um aniversário de Ribeirão Preto, que a gente inaugurou, o Thiaguinho vai lembrar, a gente inaugurou a estação Luiz Pascoalin ali no Maurílio Biagi, no Parque Maurílio Biagi, aquela estação que tem a Maria Fumaça ali. E o Luiz Pascoalin é o Pascoalin que era do grupo da Segunda Maldade. Sim. Pascoalin, cara, putz, esse faz muita falta. Morreu na pandemia. Sim. A gente foi na inauguração, no dia do aniversário de Ribeirão Preto, e o Ricardo me ligou, falou, vamos tomar um café? Vamos. Só que eu não consigo ir agora, estou na inauguração. Ele falou, não, vamos marcar 11 horas no Mercadão Novo, tem uma cafeteria lá, vamos marcar lá. Tá bom. Eu lembro que eu cheguei lá e ele foi de bicicleta. Ele não gosta que fala, mas a bicicleta tinha motorzinho, tá? Então... Não, tô brincando, ele tava no pedal mesmo, a gente tinha motorzinho. Mas ele tava no pedal. Sim. E aí, a gente começou a conversar e ele falou assim, olha, eu não sei o que vai acontecer até a eleição, mas eu sei que você já se colocou aí como um pré-candidato, no seu partido tem o Igor, que pode ser candidato, tem outros nomes no MDB, né? O Baleia, ele não é candidato, mas ele quer participar. Isso é uma outra pergunta, não te cortando, é outra pergunta que a turma quer fazer, porque o MDB sempre teve bons quadros, mas não avança para a cabeça, não né? Disputou não disputa como... Já disputamos, mas não mas não com as peças que tem esse peso para ganhar a eleição. Mas eu acho que hoje nós estamos montando um time para que isso aconteça, né? Respeitando, a gente precisa respeitar as parcerias. Claro, não tem Hoje nós temos uma parceria com o Ricardo, que está indo muito bem, e o natural é que ele seja o próximo candidato à reeleição. É natural. E a gente quer que isso aconteça, até porque nós fazemos parte do governo. Um projeto. Mas assim... Aí a turma, só para explicar para a turma, nós fomos lá nesse café e ele falou assim, mas independente disso, eu gostaria muito que você fosse o meu vice. Cara, você é um cara que não tem inimigo, não tem senão, não tem uma mancha na carreira pública, e eu gosto de você gosta de mim, a gente tem um bom relacionamento e tal. Eu falei, Ricardo, deixa eu te falar. O único cara que já se colocou a candidato, eu estou falando isso naquela época, tá? Nós temos mais lideranças hoje. Sim, claro. Mas naquela época eu falei, o único cara que se colocou candidato que eu aceitaria ser vice até agora, até esse momento, é você. Eu aceitaria ser o seu candidato a vice. Mas eu não quero ainda, porque eu queria... até então, ainda brigar para que o MDB tenha uma candidatura. Ele falou, eu respeito, e vocês, mais uma vez dizendo, vocês têm nomes, e vamos conversando. E aí a gente foi conversando, amadurecendo, o MDB chegou a lançar o nome do Igor como candidato, e eu tive um papo, eu lembro até hoje, também com o Igor, muito legal sobre isso, e o Igor falou, Maraca, eu vou mais uma vez para vereador, e eu apoio o seu nome para vice do Ricardo, se você for o vice e tal. Então foi uma construção mesmo. Só que eu ainda não tinha, até então, batido o martelo. Aí, eu não lembro exatamente o mês, mas nas vésperas da eleição, a gente teve uma reunião, o Baleia, o Ricardo, o Isaac estava,
que é do PL, tinha um representante do partido do governador, do Republicanos, tinha mais alguns partidos, a gente batendo um papo, e dali saiu a possibilidade de levarmos para o governador esse projeto, que trazia o Ricardo prefeito e o Maraca vice. Aí eles foram para São Paulo, levaram, teve a bênção do governador, Sim. e foi assim que nasceu. E aí eu perguntava às vezes, pô, mas será que vai dar certo e tal? Cara, de verdade, nós estamos aqui em abril, né? Começamos o mês de abril, e o Ricardo, nós temos feito uma boa dupla, ele tem sido um cara muito leal. Eu não sei o que o futuro vai reservar para a gente, mas eu estou muito otimista, principalmente porque as ideias têm confluências. Ele me dá liberdade. O Ricardo falava durante a eleição, em todos os discursos dele, ele falava, o Maraca não vai ser um vice decorativo, ele vai ser protagonista um também. Homem forte do governo. Isso. E aí, logo depois que a gente ganhou a eleição, na primeira semana que a gente foi para a transição, para mim era uma época difícil, porque eu negligenciei muito minha saúde durante a eleição, você sabe um pouco dessas histórias, e eu teria que ter cuidado de uma pedra nos rins, e aí eu tive uma infecção muito forte. Mas antes da infecção, a gente sentou e o Ricardo falou, eu não vou anunciar agora, mas eu quero te convidar para ser o secretário da Casa Civil. Primeiro eu vou anunciar alguns outros secretários, mas eu queria te fazer esse convite. Você aceita? Eu falei, cara, na hora, tá aceito, conversamos e tal. E foi muito legal. Agora, nada disso teria acontecido também se não fosse uma participação efetiva do Baleia. O Baleia conseguiu ter essa visão lá atrás. Uma visão de estadista, uma visão que une também ele e o Ricardo em projetos para Ribeirão Preto, né? Eu fico muito feliz quando a gente leva alguns problemas, por exemplo, a gente tem falado com o Baleia sobre a comunidade locomotiva ali, e ele já marcou um dia para ir até Brasília, para a gente ir até Brasília, para que a gente possa tentar trazer um recurso, para que a gente possa atuar ali naquela área, trazer dignidade para as pessoas. Ali onde eles estão, eles vão sempre ter problema, porque ali já foi lá atrás um espaço de contenção, né? E ainda alaga muito fácil. Então, pensando em dar dignidade para todo mundo, mas tem outros projetos que estão vindo por aí que são muito legais. Eu estou muito feliz mesmo. É lógico, tem um choquezinho, porque quando eu sou vereador, eu sou dono do meu mandato. Sim. Eu sou vereador, sou dono do meu mandato, eu que decido o que a gente vai fazer. E aqui não, aqui eu estou com o Ricardo, a gente conversa muito, mas eu obedeço essa hierarquia, né? Essa questão da representatividade do prefeito e do vice. Sim. E lembrando que eu não sou só vice, que eu sou secretário da Casa Civil, porque o cargo de vice é um cargo de expectativa, é um cargo de esperar. Sim. Mas nesse caso, não, a gente assumiu a Secretaria da Casa Civil. Sim. A outra questão, Maraca, é que porque a turma é o eleitor, né? O eleitor, ele sempre vota com a esperança de que vai acontecer uma mudança, de que aquele problema do bairro dele vai ser resolvido, que que o problema da enchente, que o trânsito, ele sempre vota com essa expectativa, que a saúde, que vai chegar na UPA não vai demorar tanto. Depois nós entramos na parte da saúde. Esse ano, o orçamento já está feito pelo Nogueira. Vocês, claro que não tem muito o que fazer, a não ser executar. A gente herdou um orçamento. Sim, herdou um orçamento e para que a população, né, saiba, vocês só podem fazer o que está no orçamento do ano passado. Isso. Mas agora a pergunta é... Você pode fazer um remanejamento, mas de pouco, né? Você tem uma Sim. limitação muito grande. Sim, mas a pergunta é, o que a turma quer saber? Agora vai entrar no próximo ano o orçamento que vocês já devem estar planejando. E aí? O que a população... O que ela pode esperar, por exemplo, da rodoviária, onde um monte de morador de rua, da avenida... Não só o orçamento, como o PPA também, que é o plano plurianual. Que é os o ano que vem é ano de plano plurianual. Pela primeira vez, aí o secretário da Fazenda colocou isso embaixo do braço, o Fernando, ontem fez uma apresentação belíssima, ouvindo a população. Legal. Inclusive a turma estava lá. O Glaumir Muraca estava lá, Glaumir, o Fofão. Depois você fala que não tem turma, você está vendo que tem turma, né? Claro que tem turma. E aí, cara, ouvir as pessoas é a melhor maneira da gente conhecer a cidade. E aí as pessoas precisam entender também.
o orçamento de um município é igual ao orçamento de uma casa, guardadas as proporções. Não, Só para explicar. Ilustrativamente é a mesma coisa. Educação, saúde, se você lazer. ganha 5 mil por mês e você quer reformar a sua casa, você vai precisar fazer conta. Olha, eu ganho 5, eu gasto 1.000 de alimentação, 1.000 de aluguel, 1.000 de despesas gerais, 1.000 de plano de saúde, escola e tal, tá me sobrando 1.000. Eu posso fazer uma reforma? Pode. Você vai saber que você tem R$1.000 para financiar algo. Enquanto você está pagando o financiamento, você não pode adquirir mais coisas, você tem que esperar, né? Porque é uma conquista por vez. E Ribeirão Preto é assim também, a cidade é assim. Nós tivemos aí alguns avanços em algumas questões que eu considero que nós tínhamos coisas mais emergenciais. O que eu estou querendo dizer? Por exemplo, as obras de mobilidade. Sou contra? Não. Mas quando você gasta um dinheiro para retirar um asfalto da Saudade, retirar um asfalto da São Paulo ali, depois refazer esse asfalto, sendo que você poderia ter melhorado esse asfalto sem ter que refazer todo o asfalto, ter trabalhado na questão de marcação e tal, para não ter que descobrir depois que não ia ser uma faixa exclusiva de ônibus, que ia ser uma faixa preferencial. Então, tem muita coisa que poderia ter sido economizada e que gastou-se, e algumas coisas que eram importantes e que não aconteceram. Por exemplo, a Avenida Rio Pardo e a Avenida Tanquinho. A gente chama de Avenida Via Leste e Via Oeste. A Via Leste é a Avenida do Tanquinho, que liga Ribeirão Preto da rodovia Anhanguera até a Via Norte, e a Via Oeste, que sai ali da Via Norte e vai até o extremo oeste, né? Uhum. Então nós teríamos, assim como a Via Norte foi muito importante para Ribeirão Preto, nós teríamos a Via Leste e a Via Oeste, duas vias novas interligando a cidade, tirando o trânsito pesado, por exemplo, da Barão do Bananal, da João Bim, da Dom Pedro, né? Você divide o trânsito da Dom Pedro e todo mundo vai sentir essa melhoria. Isso não foi feito, e agora nós vamos fazer. Nós já estamos com o projeto, provavelmente vamos fazer junto com o novo PAC, um projeto grande. Vem um novo PAC? Vem um novo PAC. Que é o PAC 3? PAC 3, e assim, um PAC para focar principalmente nessas duas avenidas, né, que é abrir Ribeirão Preto, que é você abrir a cidade para novos horizontes aí, com avenidas largas, que interliguem do extremo leste ao extremo oeste, passando ali, cruzando com a Via Norte, ou seja, todo mundo vai estar atendido. Mas mais do que isso, nós também temos ali algumas obras de drenagem que são importantes. Nós temos ainda muito alagamento em Ribeirão Preto. E eu acho, e aí não é, eu torço para que não aconteça, mas a partir do momento que você faz um projeto, que você capta toda a água da 9 de julho e das ruas que vem de cima e joga para Francisco Junqueira, você vai aumentar a vazão de água ali. A gente não sentiu ainda esse reflexo. Sim. Então, quer dizer, a gente vai precisar de ver isso. Por quê? Nós vamos ter que pensar em obras de drenagem, de macrodrenagem em Ribeirão Preto nos próximos anos. Só que assim, olha como a atitude é diferente. Quando nós estávamos na campanha, quando a gente ia para os lugares, muita gente falava com a gente. Falava por exemplo, pessoal da Dom Pedro. Aqui na Dom Pedro o movimento caiu demais. Você conhece, Gustavo, você esteve lá. Sim. O movimento caiu demais. Acabou. Tá morta. Dom Pedro acabou, Dom Pedro. Cara, e assim, não tinha nenhum diálogo, nenhuma expectativa para se voltar a ter estacionamento ali na Dom Pedro. Ô, Maraca, agora rapidinho. O Nogueira, como gestor, ele tem essa dificuldade de ouvir as pessoas. A turma fala que ele tem essa dificuldade. Você acabou de falar que foi bom ouvir as pessoas. Não, e agora, eu posso falar da gente. Não, sim, diferente. Nós estamos ouvindo muito e aprendendo. Depois, se ele quiser vir aqui, tudo também está convidado. Mas eu estou falando, a turma fala que ele não ouvia. Ele tomava decisão e poucas ideias. E às vezes a gente aprende muito ouvindo. E a Dom Pedro foi esse caso. Cara, nós mudamos a questão do estacionamento na Dom Pedro, isso desde o começo do ano, e até agora a coisa está andando.
Tá Sim. andando, melhorou para o comerciante, melhorou para quem está ali e não piorou o trânsito. As coisas estão acontecendo. Então, quando você traz agora a possibilidade de novas vias ali para tirar um pouco daquele trânsito carregado ali, você vai melhorar mais ainda, mas ouvindo as pessoas. Quer ver outro lugar que nós ouvimos as pessoas? Gustavo, você sabe que a gente pegou uma coisa muito difícil que foi a obra da 9 de julho ali, Nossa. né? Porque Final, né? por mais que algumas pessoas fiquem bravas, mas isso aí é público, todo mundo sabe. Não sou eu que estou falando, tem Tribunal de Sim. Contas, Não, tudo bem. tem parecer do Procurador de Estado falando o seguinte: fizeram a licitação, e aqui eu não estou falando que ninguém roubou nem nada, Não. mas fizeram a licitação errada. Não estou fazendo nenhuma Sim. ilação nesse sentido. Sim. Mas uma coisa, fizeram a licitação no rito errado. Sim. E agora... porque houve uma mudança de lei também, né, Maraca, das licitações, né? Exatamente. Ocorreu uma mudança... Antes era 8666. E passou a outra. E aí, o que aconteceu? Quando a gente chegou, a gente pegou uma suspensão de projetos. Então, quer dizer, tinha que parar. Só que como você para aquela obra com o centro inteiro aberto, e aí, veja bem, quanto tempo a 9 de julho ficou interditada? Se a gente na reportagem para 5 anos, mano. se a gente pegar a parte do túnel, depois, logo em seguida, sem ter intervalo, a parte da 9, ali histórica da 9, 5 anos. Além da 9, o centro, quantos anos faz que as ruas estavam abertas e causando transtorno? Nós entramos e em 3 meses nós fechamos as ruas do centro. A obra acabou? Não. Tem que ficar bem claro isso. Nós tivemos que parar, mas o que nós fizemos? E o Ricardo tem falado, ele tem usado essa frase, que ele pôs o CPF dele no limbo, né? Porque ele pode ser condenado, por quê? Ele preferiu, então, usar recursos próprios para terminar, para não deixar de pagar, pelo menos para terminar o que estava aberto e fechar. Uhum. Então, quer dizer, a obra não terminou ainda. E fazer um novo chamamento, que vai demorar uns 4 meses, 5 meses, e que ele está preferindo esperar um pouco para dar um fôlego para o comércio, para não ter rua no centro impedindo o trânsito, para as pessoas poderem respirar um pouco. Cara, em 3 meses, as pessoas estão andando no centro de Ribeirão Preto. Aí vai gente lá fazer vídeo, mas não ficou bom, então não terminou a obra ainda não terminou, mas ela foi entregue parcialmente dentro da possibilidade que poderia haver. Eu não estou dizendo que outra gestão faria diferente, mas eu acho que sim. Eu acho que outra gestão ia estar muito mais preocupado em atender lá a determinação e o povo deixa para lá e tal. Não, nós pensamos nas pessoas, conversamos com a empresa também teve hombridade ali, porque ela fechou, né? Ela terminou o que estava aberto, então isso nos ajudou muito. A empresa poderia parar também, porque ela não estava recebendo. Sim. Então ela tinha... Sim, foi parceiro também. Ela tinha... A gente não conhecia a empresa, viu? Nós não tínhamos contato com a empresa. Foi do governo passado, a licitação. Mas aí a gente falou, a gente não pode deixar as pessoas na mão aqui. E aí a gente conseguiu que pelo menos o que estava aberto fosse fechado. Hoje você trafega por todas as ruas do centro da cidade. Hoje você cruza 9 de julho. Sim. Do Deck Delícia até a Santa Luzia ali. Você fazia 5 anos. Das antigas, né, cara? A turma tá falando que você ia muito lá no Deck Delícia. Você ia, cara? Não, eu sou novo, você é doido. Ô, Baraca, agora trazendo essa realidade para a saúde, né? Hoje se fala muito da regionalização, né? Regionalização da informação. Às vezes a pessoa sabe o que está acontecendo lá com o Trump e não sabe o que está acontecendo em Ribeirão, né? Trazer notícias mais locais. O que esse governo passado também fez? Ele centralizou os atendimentos da saúde na UPA. Por exemplo, Bonfim Paulista levava no Castelo o paciente. É bom falar que foram fechadas 2 UPAs. Mas fechadas como assim fechadas 2 UPAs? O Pronto-Socorro Central era um PS. Sim, então, isso. E a outra era a Oeste, que ficou fechada durante um tempão. Depois ela foi reaberta. Que a do Castelo, a Oeste é lá do... o pessoal chama... como é que o pessoal chamava ali antigamente?
Cara, me deu um branco aqui agora, mas eu já vai te falo. lembrar. Ah, Cuiabá. Cuiabá. O pessoal chamava de Cuiabá antigamente. Aí, É a UPA Oeste hoje. vou te dar um exemplo de Bonfim Paulista, que é onde fui nascido e criado, enfim. Era o Castelo. Então você tem a UBS em Bonfim até 10 horas, passou desse horário, era o Castelo. Aí concentrou na UPA. Na UPA da 13. Claro que com isso, com esse fechamento, você vai sobrecarregar um ponto só. Não é melhor que eu não sou especialista, é só uma questão de usuário, de eleitor. Não era melhor você ter esses pontos para que não sobrecarregue lá? Muito melhor. Tem cidades na Grande São Paulo que são do tamanho do Porto de Ribeirão Preto, que tem 8, 9 UPAs. E a gente tem 4 hoje. Só que a gente vai reabrir 2. Aliás, reabrir uma e abrir a outra. Reabrir o central, vai ter uma reforma lá, lógico, mas nós vamos reabrir o PS Central. Ótimo. As pessoas podem falar assim, mas Maraca, você era vereador? Eu fui uma das pessoas que liderou, junto com o sindicato, junto com os enfermeiros, junto com alguns outros vereadores, mas lideramos uma luta contra o fechamento do PS Central. A gente tem isso tudo registrado. Eu bati muito na questão de fechar o PS Central. Acho importantíssimo a gente ter um CAPS, mas não precisa ser ali onde eles puseram o CAPS. Claro, a gente pode ter um CAPS no Hospital Francisco de Assis, que tem muito mais estrutura para ter um CAPS bom funcionando do que ali onde está. E aquela UBS, ela era a referência. E a outra que nós vamos abrir é a do Ribeirão Verde. Então, a UPA do Ribeirão Verde será aberta, salvo engano, em agosto. Sim. Né? A obra deve terminar até agosto. E o secretário Godinho, cara, ele tem feito um trabalho incrível. Eu conheci o Godinho em dezembro, depois da eleição, e virei um grande fã, um grande admirador. Ele fez um trabalho no HC Unidade de Emergência incrível ali, recuperando salas, abrindo leitos, e ele está fazendo o mesmo na saúde aqui em Ribeirão Preto. Só para você ter uma ideia, ele pegou no Hospital Santa Lídia, ele pegou alguns espaços ali que eram salas de... Cara, a cerveja é boa, né? Toma aí. Toma um pouco aí. Vou molhar um pouco. Lembrando que nós da nossa terra essa aqui também. É da nossa terra. Lembrando que nós estamos gravando esse episódio fora do horário comercial. Ah, sim. É bom lembrar isso também. É. Nós já estamos e de Uber, né? É que eu estou de Uber. Esse estúdio é tão bom, cara, que parece que é... Mas assim, eu adoro aqui, viu? Posso contar esse segredo aqui? Eu também gravava o Papo com Maraca aqui. Uhum. Gravei 1 ano de Papo com Maraca aqui. E aí, quando eu vi isso aqui, ó, que mudou, né? Não, isso aqui chama anti-Maraca, porque o Maraca derrubava o outro que tinha que ir todo dia, toda hora. Aí o Thiaguinho não aguentava mais, John não aguentava mais, e aí puseram esse aqui. Mas você sabe que eu já tinha tomado essa cerveja, It's Hope, mas eu não sabia a história dela, né? E é um cara que faz uma excelente cerveja ali no Bancários, ali, né? Manuel Pena. Que legal. Menino João. E a fórmula é dele. Essa aí você precisa sentir o sabor dessa aí. Essa é uma IPA? Nossa. New England IPA. Olha aqui, eu sou suspeito de falar. Olha a cor dessa cerveja por um malte. Eu sou suspeito de falar. Bom, hein? Nós estamos falando de saúde e começamos a falar de Se bem que a turma fala que você bebe todas, né? Não. Você gosta da verdinha também, né? Mas cerveja, essa é muito boa, né? Cara? Não, a cerveja mudou o paladar da cerveja, né? Essas cervejas artesanais, elas mudaram completamente, né? Antigamente, você não consegue beber uma Brahma. Aliás, eu gosto de beber cerveja de garrafa. Uhum. Garrafa, cerveja de garrafa. Eu não gosto de latinha, é o que manda aqui, o long neck, porque é a Coca, né? Isso, é verdade. Tem uma diferença. Não? Coca de 1 litro, meu Deus do céu, né? Pastel da feira. Agora, a gente é privilegiado em Ribeirão também, né, cara? Ribeirão é uma cidade que fabrica boas cervejas. Essa aqui, ó, você vai levar para você provar uma hora. Eu vou. Cara, e depois você leva essas long neck também de presente, viu? Tá bom. Presente para você. Adorei. E parabéns aí pela cervejaria. E, ó, mais uma vez, Ribeirão Preto é uma referência em fabricação de cerveja. Isso é outra coisa que a gente está fazendo. Tanto eu quanto o Ricardo, você precisa trazer esses caras aqui.
Tem uma turma aqui em Ribeirão Preto, o Paulo, o pessoal, eles Me estão... fala, vamos trazer, Eles vamos bater estão papo. viabilizando o Museu da Cerveja, para Ribeirão Olha que Preto ter um bacana. Museu da Cerveja. E é um time muito bom, e nós vamos, se Deus quiser, viabilizar isso, porque a cultura da cerveja, ela traz possibilidades mil. O que eles querem é ter um museu, não só que as pessoas vão lá para ver coisas estáticas, não. Eles vão para entender como a cerveja é feita, para entender a história da cerveja em Ribeirão Preto, e degustar a cerveja, cursos de cerveja. Cara, é muito legal a ideia deles. Ô Maraca, e você sabe que o lance do turismo, já veio um outro gancho aqui, né? Você sabe que eu tenho saído muito assim, né? Tenho ido em vários lugares. E antigamente parecia que a gente só conhecia as pessoas de Ribeirão. Uhum. Você acha que todo mundo é de Ribeirão? Por exemplo, você vai no Mercadão Cidades ali. Parece que é todo mundo de Ribeirão. O que tem de cliente ali, de consumidor da região? Muita gente. É impressionante. Final de semana, começa na quinta-feira até o domingo. Então isso é o comércio, ganha Cara, todo mundo. E o nosso Ribeirão, calçadão? As pessoas vêm da tá região doido, para andar no calçadão. Você vai nas nossas cervejarias, o pessoal da região tá ali. Não, sim. isso a gente... Isso é importante, né? Muito importante, não só para a questão do entretenimento, do turismo, mas para consolidar Ribeirão Preto como um polo. Cara, os shoppings, né, cara? Vê o que são os shoppings de Ribeirão Preto. Doido. É a praia, né? É muito legal. O shopping é a praia. Ô, Maraca, então, só para concluir essa questão, então, da saúde. E assim, né, Maraca? Hoje você, como vereador, tinha uma missão que era fiscalizar. Fiscalizar o prefeito, para que tudo... Agora, você tem essa oportunidade também, como membro do executivo, de propor essas mudanças, né? Porque antes você fala, eu vou lá pedir. Agora você tá ali mais próximo, né? Eu diria que antes eu não tinha caneta na mão, né? Eu tinha a possibilidade de cobrar, de mostrar caminhos, mas nem sempre eu consegui ser atendido. Agora, com a caneta na mão, a gente tem essa possibilidade de buscar, de conversar, de dialogar com os secretários. Eu acho que, mais uma vez dizendo, o Ricardo conseguiu montar um belíssimo time de secretário, que tem uma dificuldade no primeiro ano, óbvia, na questão orçamentária, mas que a gente vai buscar isso e vai buscar saídas para Ribeirão Preto. Então vamos lá. Agora uma outra coisa aqui que é importante, né? Que eu estava estudando para essa entrevista, né? Você estudou a turma que te falou? Não, esse é um estudo mesmo, não é a turma. A turma ela fica mais nessa questão, né? Política e tal. A turma não entra muito no detalhe. A turma veio falar de Palmeiras, Mundial do Palmeiras. Eu tava deixando pro final, né? Essa questão aí, né? Um pouquinho mais pro final. Mas a turma gosta, né? A turma fala que a única coisa que você fica bravo é falar de Palmeiras, né? Se você não fica bom, falar qualquer coisa. Eu fiquei emocionado com o áudio do Rodrigo lá no grupo, cara. Palmeiras é fã nosso, né? Palmeiras é freguês do São Paulo. Mas é outra matemática, ó. Uma coisa que incomoda muito é a juventude, né? Que a gente perde ou pro tráfico, ou vai. Hoje, internet. Sobral é a cidade que o Ciro fala muito, né? O Ciro Gomes fala muito de Sobral, que ele foi prefeito de Sobral, governador do Ceará. Mas é verdade, Sobral em 2023 foi a cidade com maior índice aqui, ó. Né, ó. Pessoal, primeiro lugar aqui, no IDEB. Primeiro lugar do IDEB, né? Nota 7,9, né? Alcançou. No ensino fundamental, 6,5, né? E aí é o seguinte, não está nessa matéria, está numa outra, mas eles gastam por aluno no ano, anualmente, em torno de R$7 mil por aluno no ano. Só para quem está assistindo, né? Parece que 7 mil é muito pouco, perto do que... É muito pouco. Então, mas aí que está a comparação, aí que está a sua missão agora, agora a turma. Mas estão gastando bem, né? Porque estão gastando pouco, mas a coisa está dando resultado. Está dando resultado. Aí que tá, agora é a turma que quer saber, né? Ribeirão Preto, ela tem nota 4,9. Pouquinho só acima da média, né? Bem pouquinho.
Quase na média, Na né? média. 5. Só que... Não, a média nacional, né? Que a é média nacional, 4,7. sim, da nacional. Só que gasta R$21 mil por aluno. 3 vezes. Então, quer dizer, gasta 3 vezes mais do que Sobral e não tem a nota tão boa quanto... Qual que é o desafio na sua... qual que é a leitura que você faz? Então, perceba, não é só dinheiro, é como se gasta esse dinheiro. Não é o dinheiro. Eu vou te dar um exemplo. Teve um ano que a prefeitura correu para comprar um monte de ar-condicionado e pregou que ia ter ar-condicionado em toda a sala de aula. Até hoje tem escolas, acho que 29 escolas, que ainda não tem ar-condicionado, porque o aparelho está lá, mas ela não tinha estrutura para receber. Comprou, mas não licitou a estrutura, a instalação. Mas mais do que infra, isso, né? boa parte desses equipamentos foram instalados com a garantia já vencida, né? Nós perdemos a garantia. Outros foram instalados e não tiveram manutenção depois disso. Então, a gente precisa se preocupar com tudo isso. Então, o que acontece? O problema não é o quanto se gasta, o problema é como se gasta esse dinheiro. Nós precisamos ter um pouquinho mais de cuidado com o recurso que é gasto na educação, não só em Ribeirão Preto, mas no Brasil. Só que em Ribeirão Preto, nós temos... alguns exemplos, bons exemplos. Nós temos escolas que têm uma nota boa, que têm uma média boa, e outras que têm um disparate muito grande. O problema é só social? Não é. Não é só porque uma escola está mais na periferia que ela é pior do que a outra. Não é isso. Não é também. É lógico que em alguns casos nós temos a questão do problema social e nós precisamos combater isso também, mas a fórmula que foi utilizada até hoje em Ribeirão Preto, ela precisa ser revista. Tem uma coisa que me dói muito, principalmente agora como vice-prefeito, isso também afeta o Ricardo, afeta os nossos gestores. Ontem eu conversei com o nosso secretário de Educação por isso, que é a educação inclusiva. Não dá mais para virar as costas para um problema grande que a gente tem. Hoje, o número de crianças que são diagnosticadas com algum transtorno é muito grande. E ao longo do tempo, a prefeitura não se adequou para isso, ela não se preparou para isso. Cara, a gente não pode ficar dependendo e atendendo só liminar. Nós precisamos criar um mecanismo para incluir todas as pessoas. Liminar, você fala que é quando o pai ou a mãe procuram o Ministério Público, a Procuradoria, ingressam com uma ação para ter um atendimento diferenciado. Sim. Não, todo mundo merece esse atendimento diferenciado, ninguém merece ficar para trás, e nós precisamos entender. Nós temos, por exemplo, na questão do autismo, nós temos graus de suporte e entender qual é a necessidade dessas crianças, ajudar, trazer essas crianças para serem incluídas na vida social ali também. Mas Maraca, melhorou? Ainda não, vai melhorar, porque nós estamos trabalhando com um orçamento que não era nosso, um orçamento que não previa a contratação de professores de apoio e tal, e nós precisamos buscar recursos para isso. Só que assim, a gente precisa acordar o governo federal, acordar o governo estadual para essas questões também. Eu tenho uma preocupação muito grande, por exemplo, agora com a mudança no imposto de renda, que é muito boa. Eu acho que é justo a isenção até R$5 mil de imposto de renda. Mas quem mais vai perder com isso? Você sabe? Não. Os municípios. Mais uma vez, eu sou a favor e precisava. Ficou muito tempo sem rever. Sim. Cara, a pessoa que ganha R$5 mil, ela não gasta, ela não rasga dinheiro, ela gasta ali, né? Ela administra mesmo o orçamento. A pessoa que ganha 3 mil, tem gente que sustenta uma família inteira com 3 mil, com 2 mil. Pois é. Então, o que eu quero dizer é, essa questão do imposto de renda é uma questão justa que precisava ser feito, mas o governo precisava de fazer um escalonamento, porque quem mais vai perder com isso são os municípios. Sabe por quê, Gustavo? Hoje, o que o município arrecada do próprio servidor, ele já retém ali. Então, o dinheiro que já está ali, ele não manda para, o imposto de renda do servidor já fica aqui. Já está retido. Então, quer dizer, a partir do momento que você vai jogar a isenção para 5 mil, tem muito servidor que vai deixar de pagar e vai ser bom e justo. Sim. Só que o governo não vai falar assim, aí o governo tá... O que o governo quer fazer para reparar? Taxar as grandes fortunas. Até aí tudo bem, mas o dinheiro das grandes fortunas não vem para suprir o município. Vai continuar... Sim. A gente vive num país onde a gente escolheu
ter uma democracia, o que é bom, né? A democracia não é um sistema perfeito, mas é o menos pior de qualquer um deles. Mas a gente também escolheu valorizar muito mais o governo federal, os estados, do que os municípios. Verdade. O dinheiro é arrecadado no município, mas vai para lá e nem tudo retorna, né? Sim. Então não é tudo que retorna. A gente precisava de rever o pacto para que os municípios não sofressem tanto. Os municípios ainda sofrem muito. Ou você aumentar a responsabilidade do governo estadual e federal no que diz respeito a matérias sensíveis como a educação, por exemplo. Apesar dos recursos do Fundeb, apesar de recursos que o município acaba recebendo, mas ainda é muito pouco em relação à necessidade. E aí o que cabe ao município? Melhorar a gestão. Porque está gastando, né? Gastar melhor esse dinheiro. Sim, mas veja bem, como a turma que, né, essa pergunta, eu falei com uma amiga, eu tenho uma amiga que é diretora de uma escola. E perguntei quais são os desafios, né? Por que lá é assim e aqui, né? Ela falou, Gustavo, o desafio não é só a questão da verba. Você tem, às vezes, o pai e a mãe que não colabora, que não vai numa reunião para saber como que está o filho. Às vezes faz um apontamento para o pai não consegue, ou a mãe não consegue corrigir. Ela disse que tem criança que a criança ela sai 1 hora da escola, ela volta no outro dia com a mesma roupa. Aí tem outra questão, às vezes o RH daquela escola é um professor afastado, o outro, e isso compromete também muito. Então não é fácil, né, Maraca? Não é fácil, a educação. Mas a gente precisa de encarar isso. De encarar, de trazer soluções. A educação, ela precisa integrar cultura, ela precisa integrar esporte, ela precisa ser mais abrangente. E nós precisamos criar mecanismos e meios para universalizar uma educação de qualidade de verdade. E é isso que a gente está tentando buscar. Sim. Agora, a pessoa falava assim, Gustavo, por que já passou aqui? O Danilo já passou, o Marco Aurélio passou, o Renê. Cada um tem um perfil, né? E o Renê... O Renê pega ai, né? O Renê ele é... Eu tenho uma história com o Renê, cara. Eu não vou contar inteira porque vai demorar, mas eu e o Renê, hoje nós somos grandes amigos, eu gosto do Renê, ele me ensinou a conta do combustível, né? Porque a gente pensa, às vezes, eu sempre falava assim, mas você vai na Bahia comprar um coco na Bahia... É R$1 um coco. Por quê? Porque lá é a terra do coco. Sim. E tal. Aqui é R$10 um coco. Porque a gente não planta coco aqui e tal. Sim. Cara, mas a gente tem o etanol aqui. Por que é tão caro e tal? Então o etanol ele não é produzido aqui, já vendido aqui. Ele vai para a refinaria, tem uma série de coisas. E ele fala da questão do transporte, da distribuição, que é o que encarece. Porém, eu ainda, mesmo aprendendo muita coisa com ele, eu ainda acho que a gente pode descobrir uma forma de que o Brasil, não estou falando só de Ribeirão, mas o Brasil faça um gerenciamento melhor de seus recursos, principalmente recursos como o petróleo, né, cara, que eu acho que ainda falta muita coisa, mas ele deu uma aula. E o Danilão também... Não, Danilo não sai fora da casinha. O Marco Aurélio deu umas 2 vezes ele... O Marco Aurélio e o Renê. Agora é o seguinte. O Danilo, você notou, cara, que ele teve um período meio vermelho, né, cara? Na época da eleição. Campanha, né? Ele ficou vermelhão, assim, tipo camarão. Pescoço, né? Agora ele tá bem já de novo. Já tá ficou branquinho melhor. de novo. Tava no estúdio, né? Agora aqui, voltando do Marco Aurélio, né? O Marco Aurélio ligou para vocês para parabenizar? Não, eu acho até que a gente pode mudar esse assunto aí, mas não ligou, não. Não, mas como que vai? Não tem problema. Pô. Não ligou para parabenizar, não falou nada. Não, cara, Porque a democracia é isso, né? Eu acho que sim. Eu ia perguntar para ele, passou. Eu ia perguntar se ele ligou. Mas você está falando que ele não ligou para acabou a eleição, ó.
Maraca, mas e naquela hora ali apertado? Quase você infartou. Cara do céu. Porque seu Poxa, o Maraca vai infartar. Não, mas cara, imagina, Caramba, velho do céu. a gente tinha uma perspectiva de uma eleição apertada, mas menos apertada do que foi. Só que, se você prestar atenção, é só fazer um estudo. As regiões que nós tivemos mais abstenção foi a região onde, coincidentemente, também a gente teve mais votos. Então, tem aí uma questão da abstenção muito grande, né? O que deixou a gente realmente. Agora, isso também foi uma lição, acho que não só para mim, para o Ricardo, mas para toda a classe política, não tem a dúvida, que a gente precisa de ouvir as ruas, ouvir a população. E eu posso também, só para terminar, claro, nós andamos todos os dias, né, 12, 15 horas por dia e conversamos com as pessoas, olhando nos olhos. Se a gente não tivesse feito isso, talvez nós teríamos mais dificuldade ainda. Só que eu acho que o Ricardo tem dado uma bela resposta, por exemplo, quando ele apresenta um secretariado extremamente técnico, né, um secretariado muito forte, quando ele traz para Ribeirão Preto alguns exemplos de governança que são utilizados nas principais cidades do mundo. Nós vamos trabalhar também a questão, logo, de Smart City, né, e a gente quer uma cidade mais inteligente, integrando aí trânsito, segurança pública, e aí as pessoas vão começar a ver uma diferença grande na cidade. Calma, que as coisas vão acontecendo. Tá vendo? Mas já está acontecendo, viu? Já está. A gente já tem muita coisa entregue. Nós não estamos ainda com 100 dias de governo, mas já temos muitas coisas entregues e queremos entregar mais. Maraca, aquela hora que o negócio parava, falar que não ia, e cada atualização, o bicho pegando. Você assistiu a apuração aonde? Em casa? Cara, deixa eu te contar. Eu sou um cara... Quem é meu amigo? Você é meu amigo. Você tá lá no grupo lá. Você vê que eu não assisto o jogo do Palmeiras quando é jogo de definição, eu assisto sozinho, né? Eu tenho uns rituais, assim. Sim, sim. E quando eu acho que a coisa não deu muita sorte, eu tento mudar. E aí, o que aconteceu? No primeiro turno, cara, eu tava com uma fé muito grande de que pudesse dar certo no primeiro turno e tal. Os números mostravam isso, mas nós também tivemos uma abstenção grande, né? E aí, eu fui para casa, tomei um banho, comecei a assistir a apuração e falei, agora eu vou lá pro comitê. Quando eu fui, a gente ainda tinha chance de perder a eleição. Não, de ganhar no primeiro turno. Mas ainda não estava definido, do primeiro turno. Tá. Cara, no segundo turno, aí eu fui para casa, tomei banho, fui bonitinho lá. No segundo turno eu falei, eu vou direto da escola, e eu fui direto do Spinelli, passei na casa da minha mãe, dei um beijo nela ali, tomei alguma coisa, uma coca, alguma coisa que ela me deu ali, e fui lá pro comitê. Direto, então eu fiquei diretão. Por conta dessas coisas. E aí, o que aconteceu? O Ricardo não foi direto. Ele me ligava toda hora, a gente conversando, ele, não, já tô chegando, não sei o quê. E como eu fiquei direto, as TVs começavam a filmar a minha reação ali. Eu dei entrevista para algumas TVs, dei entrevista para IPTV, para Clube, tudo ao vivo ali, para TV Tati. Quem estava ali, a gente deu para o SBT. O SBT, cara, o câmera do SBT estava do meu lado a hora que a turma começou a gritar. Ganharam. Eu, cara, mas ainda não deu. Não, ganhou, não tem mais jeito, me jogaram lá pra cima. E aí todo mundo me abraçando, e aí todo mundo filmando Maraca aparecendo. Cara, de repente chega pra mim, o cara do SBT chegou pra mim e falou assim, ô Maraca, você viu que ainda faltam 2.000 e poucos votos e tal? Ele falou assim, cara, ainda não deu. E foi justamente aquela hora que deu a pausa, né? Eu falei, meu Deus do céu. E aí eu ficava pensando, eu vou virar meme, né, cara? Porque eu tô comemorando aqui. Eu não tava comemorando, as pessoas estavam comemorando. E se a pessoa vem te abraçar, você vai abraçar também. Aí não tem... mas, cara, deu tudo certo. Apertado, Deus nos abençoou. Deus tem um propósito. Não foi à toa que as coisas aconteceram. Sim. Não foi à toa. Nós fizemos uma campanha muito propositiva.
O Ricardo estava muito preparado nos debates. Eu acho que ele ganhou todos os debates. Se a pessoa queria ouvir proposta de governo, ele ganhou todos os debates. E essa preparação que nos deu a vitória. Agora, e não só a preparação, mas todo mundo que estava junto com a gente, né? Foi um time grande, um time grande. E assim, nessa questão política, não dá para fazer política sem fazer política. Porque o novo, não adianta querer essa matemática de sozinho, que não sei o quê. Gente, ninguém governa sozinho. Veja quantos partidos o governador Zema tem aliado com ele lá em Minas Gerais. Então, é porque ele ganhou sozinho. Aquilo é uma demagogia, porque ninguém quis ir, ninguém acreditou. Gustavo, dá uma olhada no nosso secretariado. Veja se não é um secretariado técnico. Pelo que acusaram todos têm a gente, currículo, né? Assim. Por ter um número grande de partidos que falou, olha, estão com vocês apoiar. E tal, mas nem todos os partidos que estavam tinham nenhum tipo de promessa de que ia fazer parte e tal. O que aconteceu durante esse período? Eu vou dar um exemplo. A professora Sueli Vilela, uma pessoa conhecidíssima, uma pessoa que já disputou a eleição, foi reitora da USP, já foi secretária aqui e tem o currículo para estar na inovação. Sim. Mas veja bem, ela é um exemplo de quem tem uma ligação partidária. A maioria não tem. Dr. Augusto Martinez Pérez, o Godinho, que eu estava falando, o Valdir, da educação, um cara que vem do Banco do Brasil e depois passa pela Fundação Palmares, é um cara que conhece de gestão. Juliano Ogawa, que veio para cá e tem ajudado muito a gente. O Walter, que é um ribeirão pretano, que vai, estuda e passa num concurso e vai trabalhar no Tribunal de Contas. Competentíssimo. Ficou a vida toda no Tribunal de Contas. Para nossa sorte, ele falou assim, eu queria voltar para Ribeirão. Então foi o momento certo. Mas aí você tem algumas outras pessoas, por exemplo... o Braz na fiscalização geral. O Braz, um cara que conhece Ribeirão Preto, conhece de segurança, tem feito um trabalho fiscalizando aí, principalmente... locais que pode ter receptação, essas coisas. Estamos fazendo diferente. Mas assim, são pessoas que têm condições de assumir determinada secretaria na secretaria certa. Porque essa que é a questão, né? A coisa mais que atrapalha em tudo, né? na vida privada, em tudo, é você ter uma pessoa que não tem a competência para fazer aquilo que ela foi determinada. O Ricardo ele teve um carinho muito grande com todos os detalhes. Quando ele chama, por exemplo, o professor Cláudio Romualdo, que é um educador, para o Instituto do Livro, é um educador, é um escritor, tem livro publicado, é um cara amante das letras, é um cara que tem condições e que está fazendo um trabalho incrível no Instituto do Livro. Vocês vão ver ainda, vai ter muita coisa boa no Instituto do Livro. Quando você pega o Matheus, que está lá no esporte, está indo bem, estamos trabalhando para ter os jogos regionais aqui em Ribeirão Preto. Né? Quando vamos andar por secretarias. Eu falei muito da saúde, porque saúde e infraestrutura, né? Juliano Ogawa e Godinho, são dois secretários que ficam 24 horas ligados, estão prontos. Mas eu vejo todo mundo trabalhando com muito afinco, todo mundo se dedicando muito. Não dá para falar o nome de todos os secretários aqui. O Geraldini está fazendo um bom trabalho no planejamento. Ainda queria falar sobre um projeto que a gente começou a pensar nele e vislumbrar ele na época dentro do que eu falei para você, da gente buscar soluções sem ter que gastar dinheiro. Cara, veio uma oportunidade para a gente está conversando com o governo do estado de São Paulo para trazer para cá um projeto, uma parceria do governo do estado de São Paulo com o BNDES, onde o BNDES financia a iniciativa privada para ela entregar algumas melhorias na cidade e o município não gasta nada. É iniciativa privada com o BNDES financiando. E aí a gente precisava de um projeto. Aí nós resgatamos um projeto que foi iniciado pelo Lanchote aqui em Ribeirão Preto, que sempre colaborou com vários governos,
E esse projeto cabia como uma luva, um projeto chamado Caminhos do Café. Então você pega uma faixa que vai ali do Morro do São Bento, Campos Elíseos ali, Jardim Mosteiro, descendo pelo centro, pela faixa do centro ali próxima a Francisco Junqueira, pegando tudo aquilo e indo para a região do Ipiranga, Estação Barracão, né? E voltando, fazendo um U, entrando de novo nos Campos Elíseos. Essa faixa, ela vai poder receber alguns investimentos privados de moradia, de restauro de prédios históricos, de mobilidade urbana, onde o poder público facilita, entrega alguns terrenos, entrega espaços, contrapartidas, mas não precisa pagar. Por quê? Quem vai pagar? Iniciativa privada. Eles vão fazer prédios, moradia. Eu vou dar um exemplo para você, Gustavo. A gente tem, no centro, a gente tem um público de moradia no centro que não atinge, por exemplo, a classe Minha Casa Minha Vida 1,5, 2. Então eles vão financiar esse tipo de projeto para que a gente tenha mão de obra, pessoas que trabalhem no centro que não precisem sequer de pegar ônibus, elas vão poder estar ali. Restaurar alguns equipamentos que tem ali, tudo isso de forma integrada num projeto chamado Caminhos do Café. O Ricardo vai lançar esse projeto, o Ricardo já falou desse projeto, ele já esteve com o governo do estado e logo ele vai fazer junto com o secretário do Planejamento esse lançamento e eu acho que isso vai ser um divisor de águas aqui em Ribeirão Preto. Parabéns, Maraca. Valeu. Bom, agora nós vamos finalizar então, falar um pouquinho do Palmeiras, está terminando o programa. Esse lance que fala o Palmeiras não tem Mundial. É a turma que está falando isso? Todo mundo fala, né? Isso aí virou uma piada, né? Mas tem Mundial mesmo. Cara, claro que o Palmeiras tem Mundial. Mas tem Mundial. Mas... Tem Mundial, e eu vou te explicar. Nós temos inclusive uma ata juramentada que foi traduzida para o português, né? Uma ata da FIFA dizendo que o Palmeiras é campeão mundial. Quem conseguiu essa ata, quem trouxe foi o Aldo Rabelo. Mas diz que o Aldo é palmeirense. Ele é palmeirense. Então, mas aí disse que foi no fax, mandou um fax. Não, ata juramentada. Pelo amor de Deus. E ó, eu posso falar, só para contar, quando o Corinthians ainda não tinha ganho o segundo Mundial deles, também, ué. Ninguém acreditava no primeiro. Mas qual que é a matemática, Ninguém acreditava no primeiro. Todo mundo fala, não foi campeão, não tem Libertadores, e não sei. Quando ganhou o segundo, ninguém questiona mais o primeiro do Corinthians. Pararam de questionar. Quando o Palmeiras ganhar mais um Mundial, vocês vão parar de questionar o Mundial de 51, porque aí vai estar tudo certo. E posso te contar? Mas é que a matemática não bate. O Mundial de 51, não bate o Mundial de 51 de clube, ele é o mais importante para o Brasil. Por quê? O Brasil vinha de uma derrota para o Uruguai, em 1950, no Maracanã, um maracanaço. E aí o Brasil, junto com a FIFA, organiza um torneio mundial. E ó, Estrela Viena, Juventus da Itália. Cara, eu posso pegar todos aqui. Porque... aliás, só falar. Eu falei do Paulo, né, do Museu da Cerveja, é só para completar, é o Paulo Verri, que é do Museu da Cerveja. Cara, convida ele aqui, você vai gostar. Vamos trazer. Mas aqui, ó, quer ver? O Vasco, times que estavam... No Mundial do Palmeiras. É que a matemática, Maraca, assim, ó... eu tive uma mãe muito brava, que eu fazia arte, as coisas, e o bicho pegava. E eu começava a querer explicar muito, ela falava, não tem que você tá explicando. Olympique. Ó, o Santos tem. O Santos tem 2 Libertadores, 2 Mundiais. São Paulo tem 3 Libertadores, 3 Mundiais. Aí vem o Palmeiras. Mundial de 51, nenhuma Libertadores. O Corinthians, 2 Libertadores. 3 Libertadores. O Palmeiras tem 3. Mas não é na sequência, mano. Aí, ó, o Juventus da Itália. Juventus, né, um time gigante. Nossa, monstro. Nacional do Uruguai. Áustria Viena, da Áustria. O Sporting de Portugal. Vasco da Gama. Mas o modelo era diferente. Cara, eram os campeões. Era um torneio, eram os campeões de cada um. E era mais difícil que esse Mundial. Por quê? Além de serem os campeões de cada um dos continentes, é intercontinental, você trazia os melhores times e fazia jogar 2 jogos. Mas espera aí, agora boa. Porque você sabe que o Palmeiras, ele ganha da Juventus no primeiro jogo e empata o segundo. Só que como ele tinha ganho o primeiro, ele foi campeão. Tá.
Mas deixa eu te fazer outra pergunta. Vamos Como lá. que vocês descobrem esse Mundial 70 anos depois? Não, isso aí também é outra falácia. Eu comemoro desde que eu nasci. Fala, porque a turma, você Eu sabe, comemoro desde que... Ó, 51 é mundial. Ô, Mara, quero te agradecer a disponibilidade. Eu sei que esses dias você não passou muito bem, mas você manteve a nossa agenda. E eu posso falar, eu cheguei aqui, eu não tava com febre, eu não tô com febre agora, né? Já tô bem melhor, assim. Então eu queria te agradecer porque me fez muito bem. É isso. Então eu quero te agradecer mais uma vez a disponibilidade de estar aqui. É importante, a população precisa saber, é um espaço que a gente tem. Eu acho que esse foi o episódio que mais passou rápido. Que bom, não cara. Sei, fico passou feliz. rápido, passou rápido. Agora que eu olho ali que eu vi o tempo. Quanto a gente já tá? Quase 1h16. Quase. Oh, que legal. 1 hora, já passamos 16 minutos. Então eu quero te agradecer, te desejar boa sorte, né? Nessa empreitada. Você sabe que quando você me chamou para vir aqui, o Thiaguinho já sabia que ia passar, né? Ele, na cabeça dele, ele já sabia. Vixe, ele sabia duas coisas, mas depois eu te falo. Então tá bom. Então, a turma tá falando. Eu quero te desejar boa sorte, que Deus te abençoe, que você sempre, né, continue aí atendendo a população, ouvindo a população. É importante esse contato. A população precisa dessa proximidade, porque quando há esse distanciamento, ninguém ganha. Né? A população perde, porque ela fica com aquele problema, e perde também o político, porque ele não consegue desempenhar, né? Então, parabéns, Deus te abençoe, boa sorte. Obrigado. E isso tem sido importante para a gente. Mais uma vez, a gente tem aprendido muito com as pessoas. Vai muito de ter paciência, sim, porque tem a questão orçamentária, claro, porque tem a questão de algumas dificuldades, claro. Mas a gente vai chegar lá, eu tenho certeza, eu estou muito animado, coisas boas estão acontecendo. Cara, nós temos uma coisa que nós vamos entregar, que eu fico muito orgulhoso, quem passar ali pela Costa Silva vai ver uma placa, obras do Instituto Federal. Eu falo do Instituto Federal há muito tempo. Esquecemos de falar disso aí. Mas eu falo muito há muito tempo. Mas acabou. Eu falo há muito tempo do Instituto Federal porque eu posso falar que foi um filho que eu ajudei a gestar. Sim. Liguei pro prefeito Nogueira na época. Ele falou: já falaram tanto, eu não... Eu falei, mas vamos entrar em contato, vamos fazer o contato com o Ministério da Educação e vamos fazer um contato com o Instituto. O contato foi feito na época, a coisa andou, só que precisava de ter orçamento e de buscar respaldo. Aí em dezembro, o Ricardo ainda era deputado, ele esteve em Brasília e conseguiu essa questão orçamentária, 25 milhões, a gente está procurando um pouco mais para a gente dobrar até o tamanho, fazer algo maior ainda, mas com 25 milhões nós vamos construir o Instituto Federal de Ribeirão Preto. E outra coisa... O HC lá perto do João É isso que eu ia falar, por quê? HC, pô. Porque muita gente, o Instituto Federal, nós não usamos muito na campanha, mas a gente poderia ter falado que nós íamos fazer o Instituto Federal, mas duas coisas que o Ricardo falou que faria e que os adversários falavam que era mentira. Um dia na CI teve um evento de uma revista aqui importante para Ribeirão Preto, uma revista que eu respeito, eu não pude falar como vice-prefeito, que era só os prefeitos, então todos falaram e eu não tive, o Ricardo não pôde ir nesse evento e não me deixaram falar. Mas naquele dia eu tive que ouvir de todos os adversários. O candidato Ricardo, o candidato Mará, que estão mentindo, o HC não vai acontecer e tal. Nós já lançamos a pedra fundamental, a obra está acontecendo, investimentos de mais de 400 milhões, muito dinheiro, e isso tudo começou com a emenda parlamentar do Ricardo, de 30 milhões, com 50 milhões que o governador colocou, e agora recursos estão entrando, inclusive a USP está colocando recurso, e nós vamos ter o novo HC em Ribeirão Preto. Outra que falaram que a gente não ia ter e que nós vamos ter é o hospital o Instituto Federal. A delegacia 24 horas. Aliás, já temos agora a delegacia 24 horas e logo a gente vai ter um prédio novo. Essa não era para existir se tivesse homens de verdade, né? Porque homem que bate em mulher, pelo amor de Deus. Ainda é necessário, né? Infelizmente. Ainda é necessário porque ainda tem essa postura machista nessa sociedade que nós vivemos. E temos mulheres sérias aqui que lutaram para que isso acontecesse também e que foram desacreditadas. Isso também é outra coisa que já é realidade em Ribeirão Preto. Parabéns. Valeu. Parabéns. Obrigado, irmão. Quero também agora, para finalizar, Maraca, obrigado, agradecer os nossos parceiros, It's Hop, que é a cerveja NSA Tech, que é
do nosso amigo e irmão também Vicente, Soluções Elétricas. Rede inicial do nosso amigo e irmão Renê é uma das redes que mais cresce. E a Identifique Soluções de Consumo de Água. Essa é boa, identifica vazamentos, reduz conta. Isso é legal, hein, cara? Isso é bom, isso é bom. Isso é importante. Um dia você vai precisar, porque... E esse cara aí? Esse cara é monstro. Que coisa. Gustavo Clemente. Ei, Gustavo. Camarada, quando eu mandei para ele, ele falou, João, eu preciso de um logo lá pro programa. Ele falou, manda uma foto sua. Mas a turma tá falando que ele manda aí na cidade. Manda? Quem manda? O Gustavo Clemente? Não, manda A turma tá falando. A turma tá falando errado. Beleza, irmão. Valeu, Maraca. Valeu. Um abraço, tchau. gente. Valeu. Valeu, Thiaguinho.